turma, bem-vindo a mais uma aula, professora Neta aqui com vocês, tá? Aula de História, 5º ano, e hoje vamos corrigir as atividades referentes ao capítulo 3 e 4, tá? Ao capítulo 3, eu já havia corrigido, né, naquela aula que foi uma aula ao vivo. Vou fazer a correção novamente daquelas páginas, tá? Do capítulo 3 e do capítulo 4, ok, turma? Então, vamos rever aqui esse conteúdo. O que vimos no capítulo 3? Sobre as cidades e impérios da Mesopotâmia, né? Que foi construído vários impérios, né? Tivemos o Império Acádio, né? O Império Babilônico, né? O primeiro Império Babilônico. Vimos, né? Todo esse conteúdo na aula passada e vimos também o capítulo 4, que foi falando sobre o quê? A cidadania, né, turma? A cidadania do passado e do presente, né? Como era antes, né? Como é hoje a cidadania, o processo que passou, a Revolução Francesa, que foi um movimento muito importante, né? De igualdade entre os direitos, né, humanos. Falamos sobre a Roma antiga, né? Que era o dividido, né, entre plebeus e o quê? Lembra qual era o outro, gente? A hora que vocês estão lembrando da aula direito, turma. Então, gente, nessa aula que a gente viu, eram divididos, né? Então, não tinham os mesmos direitos. E no Brasil? Qual é o direito do Brasil? Mudou de lá para cá? Veio mudar depois da nossa Constituição Federal, né, gente? Em que garantiu os direitos, né, de igualdade para cada pessoa. Porque no início, né, a cidadania era para quem tinha mais poder, para quem tinha posse de terra, né? Tanto na Idade Antiga, né, na Roma Antiga, como aqui no nosso país também. As mulheres no nosso país não podiam votar, né? Então, esse processo de cidadania sofreu várias mudanças ao longo do tempo. Vamos corrigir as atividades referente a esses dois capítulos, meus amores? Então, vamos lá. Durante a correção, dá para vocês pegar um pouco mais da aula, tá? Então, a página 157, vamos voltar essa correção, questão 1, tá? Porque a região da Mesopotâmia ela era disputada por vários povos, né? Por que era disputada, turma? Por causa da proximidade dos rios, não era? Então, isso era um dos fatores, né, principais, porque tinha essas terras férteis, tá bom? E a proximidade do rio favorecia todo o comércio fluvial também, tá? Então, as águas serviam para irrigar, né, as plantações e também para fazer esse comércio fluvial, tá? Vamos para a questão 2. Qual foi a importância cultural dos sumérios para os acádios, né? Qual foi essa importância? Qual foi a contribuição deles, né? Vamos ver aí, ó. Os acádios, eles adotaram aquela escrita cuneiforme também e incorporaram diversos costumes, gente. Desenvolveram também a chamada cultura suméria acadiana. Questão 3. Quais foram as principais ações de Hammurabi durante o seu reinado, né? O rei Hammurabi, né? Durante o seu reinado, ele fez várias ações muito importantes. Que ações foram essas, professora? A gente não lembra, né? Houve um desenvolvimento maior da agricultura, por meio que eles criaram reservatório de água, né? Canais de irrigação, e também foi criado esse Código Hammurabi, que a gente já viu bastante sobre ele, né? Durante os outros capítulos iniciais, né? E nesse capítulo 3, que a gente viu também sobre o Código Hammurabi. Questão 4. Circule no diagrama as palavras que correspondem às descrições a seguir. Vamos lá, letra A. Um dos primeiros povos da Mesopotâmia. Qual era, gente, os primeiros povos da Mesopotâmia? Vocês lembram durante a aula? Eram quem? Os sumérios, tá, turma? Corrija aí rapidinho. Letra B. Antiga cidade suméria. A cidade de Ur, né? A gente viu que ela não foi uma das maiores cidades, né, gente? A gente já sabe qual foi a cidade que se destacou mais. Vamos lá para a letra C? Povo que dominou os sumérios. Quais foram esses povos, gente? Foi o acádio, né? Depois vocês vão marcar lá no diagrama, tá bom? Escrita suméria que influenciou outros povos. Qual é a escrita, gente, que, né, influenciou os outros povos? Foi a escrita o quê? Cuneiforme, né, turma? Então, corrija aí rapidinho. Vamos para a letra E. Povo que dominou os babilônios. Quem foi? Foram os persas, tá bom? Persa. Aí você vai... Agora vai circular no diagrama, tá? As respostas que foram comentadas aí, tá bom? Vamos para a próxima questão.
página 159, a questão 5. Quais povos ocuparam a região da Mesopotâmia e construíram impérios? Ah, gente, esses povos foram muitos, não foram? Foram quem? Sumérios, cuneiformes, né? Os sumérios, os assírios, os persas, caldeus, babilônios, né? Então, corrijo aí, vamos lá. Os povos que habitaram, né, que ocuparam essa região da Mesopotâmia. Os acádios, os babilônios, os assírios, os caldeus, né, que eu ia esquecendo, e os persas, tá bom? Questão de número 6. Quais foram as principais ações de Nabucodonosor ou Donazor, não lembro bem qual é a pronúncia correta, tá, turma? Na Babilônia, durante o seu segundo império babilônico. Quais foram as principais ações dele, tá? Ele comandou a reconstrução da Babilônia, que havia sido devastada por outros povos, né? Através de guerras, de revoltas, que a gente viu durante a aula, e invasões também, tá? Então, a cidade, ele tornou essa cidade um centro comercial, por onde passavam aquelas caravanas com mercadores, né? Que se dirigiam para o Oriente. Então, essa foi a contribuição dele. Vamos lá para a questão 7. Que região da Mesopotâmia foi ocupada pelos persas? Vimos durante a aula, né, que tinha área que era mais férteis do que as outras, né? Por isso teve alguns que foram ocupadas mais rápidos e outras não. Então a região que foi ocupada pelos persas foi a região sul, tá? Vamos ver. Uma das características é que tinha menos terras férteis, tá bom? Letra A. Qual era a principal atividade econômica desenvolvida pelos persas? Facinho, facinho. Responderam, turma? É atividade comercial, já que não tinha tantas terras férteis, né, para eles, né, se aperfeiçoarem mais na agricultura. Então, a atividade comercial foi a atividade que se destacou mais, né, entre os persas. Letra B. Como era a religião deles, né, dos persas? A religião dele era o zoroatrismo. Que era isso, professora? Você lembra da aula, gente? Que tinham duas forças opostas, né? Era tipo bem e o mal, né? Era o Asura Mazada, que era o criador benéfico, e o Arimã, que era o destruidor. Vamos lá para a página 170, para a gente fechar, né, o capítulo 3. É a questão 4, relacione cada cidade às suas características principais. Olha só, letra A, Saltauruk. A primeira informação que está lá, gente. Foi a maior cidade suméria da Mesopotâmia? Já sabemos que não, né, gente? Ela não foi a maior cidade. Aí, então, é a letra B, tá? É Uruk, que foi aquela cidade que se destacou mais. Lembra, durante as aulas que eu falei para vocês, que ela tinha várias divisões, né? A capital do império que teve maior desenvolvimento durante o governo de Hammurabi, que promoveu o desenvolvimento da agricultura por meio de construções de reservatórios, né, construções de canais de irrigação e também do Código Hammurabi. A gente viu agora há pouco isso, não foi, turma? Vamos ver. A A não, já sabemos que não é, a B não é. Então, qual é a resposta correta, turma? É a letra D de Babilônia, tá bom? Existem moradias subterrâneas, das quais se entrava pelo teto, possivelmente usando uma escada de madeira. Trânsito entre as casas era feito por cima, pela parte de cima, pelo teto, né? Já que não havia rua entre elas. Qual é a cidade, gente? Como é o nome dessa moradia? Saltauruk, que é a letra A, né, turma? Vamos lá para uma das principais cidades do Império Persa, em que ocorriam cerimônias e festividades. É a letra C, tá? Vamos ver o que está lá voltar aqui para a gente ver o que é lá na letra C, né? Persépolis, tá? Então, letra C. E vamos para a próxima. Cidade da Grécia Antiga, onde teria desenvolvido a noção da democracia. Onde foi, gente, que desenvolveu a noção de democracia? Último, essa cidade era o centro de uma sociedade antiga, dividida entre plebeus e quem? Patrícios, né? Que eram classes diferentes, né? Os plebeus, eles não tinham direito a participar da vida política, eles não poderiam se candidatar, o plebeu também não podia casar-se com um patrício, né? Lembra dessa aula que eu falei para vocês? Já os patrícios não, né? Eles tinham grandes propriedades, eles já podiam participar da vida política, tá? Então, era dividido entre essas classes, tá bom?
É a letra E. Questão de número 5. Como era dividida a sociedade romana há cerca de 2000 anos atrás? Olha só, era dividida em classes, que eram os patrícios, que eram grandes proprietários, eu acabei de falar para vocês, né, gente? E os plebeus, né, que eram artesãos, camponeses, comerciantes, né, e outros trabalhadores livres. Então, tinha essa divisão. Letra A. Nessa sociedade, todos tinham o direito de participar das decisões políticas? Tinha ou não tinha, turma, direito de participar das decisões políticas? Não, né, turma? Não eram todos que tinham esse direito. Acabamos de ver quem era que tinha o direito de participar ou não, tá? Não, até 2.500 anos atrás, somente os patrícios tinham o direito de participar dessa vida política, tá bom? Lá na Roma. Letra B. A condição política dos plebeus mudou com o passar do tempo? Mudou ou não mudou, turma? Isso mudou, né? De que forma? Então, sim, né, os plebeus, eles lutaram por os seus direitos, né, ao longo desses anos. E eles conquistaram o direito de realizar reuniões políticas, o direito de votar, de eleger um representante político, que foi chamado de quê? De tribuno da plebe, tá bom? Há cerca de 2.500 anos, ok, turma? Então, vamos corrigir a página 161, né, turma, referente ao capítulo 4, que fala sobre o quê? A primeira questão. Explique o que é cidadania, né? Lembra dessa aula, gente? Cidadania é o que? São os direitos, né? Refere-se aos direitos e aos deveres do cidadão, né? Da comunidade em si. Então, olha aí a resposta para vocês, tá? A cidadania refere-se aos direitos e deveres de um indivíduo, né? De um cidadão e de toda a comunidade em uma sociedade politicamente organizada. Vamos para a questão 2. Que diz a questão 2. Nas cidades antigas, todas as pessoas tinham acesso aos mesmos direitos? Já vimos que não, né, gente? Quem tinha acesso aos direitos naquela época era quem tinha grandes propriedades, era dividido em classes, né? Então, na Roma antiga era bem diferente, tá? Não, a organização de muitas cidades na antiguidade apoiava-se na desigualdade, né? Na Babilônia, por exemplo, os trabalhadores e os escravos, eles não tinham esses mesmos direitos garantidos, tá? Então, quem tinha esses direitos era quem era grandes proprietários de terra, como eu falei para vocês. Até a punição, turma, para crimes também era levada em conta a posição social de cada pessoa. Então, era bem diferente a cidadania naquela época. Corrigiram, turma? Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Olha só a imagem, gente. Que estão vendo aí nessa imagem, turma? É um relevo, tá? Olha aí a legenda dele. É um relevo romano que está retratando membros de uma família de patrícios, tá? Olha a divisão de classes aí. Lá na outra, vamos ver aqui a legenda. É um relevo romano também, né? Mas só que está mostrando o que, gente? O mercado de frutas e 2 camponeses, né? Que estão trabalhando, né? Na lavoura, no campo. Estão vendo aí eles com a enxada, né? Há cerca de 2.200 anos atrás. Quais são as diferenças e as semelhanças que vimos aí nessas imagens, tá? A diferença, temos várias, né? Que são os plebeus, né? Os camponeses, né? E no outro são quem? Os patrícios, né? Que era aquela classe que tinha os seus direitos garantidos naquela época, né? E o que tem de igual, de semelhante, gente, é que ambos são, né? Retratando romanos, né? As duas imagens retratam relevos romanos, né? Que foram produzidos na antiguidade. Então, isso aí seria o que? A semelhança. E o que tem de diferente é que na primeira é uma família de patrícios, proprietários rurais, né? Romanos. E na segunda é o grupo de homens vendendo frutas e os camponeses arando a terra, preparando o solo, né? Para o plantio. Vamos ver a letra B? Que diferenças existem entre os direitos desses grupos, né? E essas diferenças se mantiveram na Roma Antiga? Não? Então, quais são essas diferenças, né? A gente já viu durante as aulas, né? É o acesso à participação política, era diferente, a cargos públicos, que foi negado, né, para os plebeus, eles não tinham esses direitos garantidos, né? E diminuiu também que os plebeus, eles com o tempo, eles foram conquistando esses direitos, né? A gente viu que eles conseguiram conquistar alguns desses direitos. Vamos para a página 163. Questão 4. O que é democracia, né, gente?
Falamos muito durante a aula o que é essa democracia. É a forma de governo em que há a participação das pessoas, em que há a participação do cidadão, né? Então, eles têm participação nessas decisões políticas. Então, isso é cidadania. Questão de número 5, turma. Quem era considerado cidadão em Atenas, na Grécia Antiga? Né? Não eram todos que eram considerados cidadãos, né, gente? Então, em Atenas, apenas homens com grandes propriedades de terra podiam participar dessas decisões políticas, tá bom? Como cidadãos. Posteriormente, uma série de mudanças foram ocorrendo, né? E tornou-se cidadão todos os homens maiores de 18 anos, que eram filho, né, de pai e mãe atenienses, tá bom? Questão 6, vamos lá para ela, turma. Compare a condição, né, do cidadão na Grécia Antiga e no Brasil atualmente. Em grupo, escreva no caderno um pequeno texto com as conclusões do grupo. Então, é uma resposta que pessoal. Vai fazer com o grupo, né? Depende, se você tiver um contato de algum coleguinha para fazer, né? Cada um na sua casa, né, turma? Se não, você vai fazer individualmente, escrever esse texto, tá bom? Pessoal aí a resposta. Questão 7 da página 165, vamos ver lá qual é a importância da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para essa noção de cidadania atual. Então, a Revolução Francesa, gente, foi de extrema importância, porque foi com essa revolução que as pessoas conseguiram seus direitos de igualdade, né? O direito de participar da vida política, né? De dar opinião, de escolher seu representante, tá bom? Então, ó, foram marcos importantes, né, para a implantação e participação política e para a igualdade de direitos entre as pessoas, tá bom? Esse processo definiu que os homens nascem livres e são iguais em direitos e que contribuiu para a noção de cidadania, que é a noção que nós temos hoje, atual de cidadania. Questão de número 8. Reúna-se em grupo com colegas e converse sobre o que vocês entendem sobre cidadania. Então, você vai escrever a sua opinião aí, tá? No caderno, o que você acha que é cidadania, tá bom? É uma resposta que você vai fazer junto com alguém que estiver aí lhe auxiliando, tá? Pessoal aí a resposta. Vamos prosseguir para a página 166. O mundo que queremos, né? O material de vocês. De acordo com a Constituição brasileira atual, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos. Mas sabemos que nem sempre foi assim, não é, turma? Então, vamos ver um texto que fala sobre isso, tá bom? Que está falando sobre essa relação da antiguidade e hoje, como era essa democracia, como é que ela foi mudando ao longo dos anos. Vamos ver o texto. Cidadania nas cidades egípcias. Em muitas sociedades antigas, a desigualdade, né, era o fundamento da organização social. As pessoas de diferentes grupos sociais não tinham os mesmos direitos. Mulheres e homens, por exemplo, não tinham os mesmos direitos. As ideias de cidadania e igualdade se desenvolveram ao longo dos séculos, muito tempo depois, né, da criação dessas primeiras cidades. No Egito Antigo, o faraó era considerado um intermediário, né, gente, entre os deuses e o povo, e por isso ele exercia grande poder na sociedade. Todas as decisões eram tomadas por ele, cujo poder era hereditário, isto é, era transmitido somente aos membros da mesma família. Os funcionários reais, como sacerdotes, escribas e chefes militares, tinham posições privilegiadas. Já a maioria da população, né, que eram os artesãos, os camponeses, os escravizados, eram totalmente excluídos dessas decisões. Eles pagavam altos impostos, tá? E muitas vezes eram forçados a trabalhar sem receber pagamento, né, nessas construções públicas. Essas diferenças sociais se refletiram na organização das cidades. Os reis e a nobreza viviam em palácios luxuosos, enquanto que os artesãos, os camponeses e os escravizados viviam aonde? Em casas simples, né? De tijolos, de barro, coberta com folha, com palhas, tá, gente? Olha aí a imagem mostrando aí algumas construções, maquetes de moradias egípcias, né, gente, há cerca de 4.000 anos, mostrando a desigualdade social. Vamos ver as questões referentes ao texto. Página 167, a questão de número 1, diz: por que Faraó exercia grande poder no Egito? Né?
Por que que ele tinha esse grande poder? Ele era um intermediário, como acabamos de ler no texto, né, gente? Entre quem? Entre os deuses e entre o povo, tá bom? Olha só. Porque ele é considerado um intermediário, né, entre os deuses e o povo, e por isso ele exercia grande poder na sociedade, tá bom? Era como se fosse o presidente que nós temos hoje, né, que a gente segue, né, a maior parte das leis são sancionadas por ele e por os membros, né, que compõem. Vamos lá? Questão 2, turma. Na questão 2 está pedindo o quê? Nas cidades antigas, todos tinham as mesmas condições de vida? Acabamos de ver que não, né, turma? Então não tinha as mesmas condições de vida, tá? Plebeus tinham as condições, né, precárias e os patrícios eram condições privilegiadas, tá bom? Não, a maioria da população não participava da vida política, tá bom? E viviam em condições sociais piores que as dos governantes e dos funcionários, dos sacerdotes e também dos escribas, tá? Vamos para a questão 3, turma. Questão 3. Como eram as condições de vida da maioria da população no Egito Antigo, né? A gente já viu bastante questões sobre isso, né? Que a maioria da população era constituída de quem? De artesãos, de camponeses, de escravizados, e que eles eram o quê? Eram excluídos da sociedade, das decisões políticas, apesar de que eles pagavam altos impostos, né? E estavam sempre sujeitos a trabalhar forçado, né? E não receber nada em troca. Vamos lá, turma, para a questão 4, tá? A desigualdade social se refletia na organização das cidades antigas e nas moradias. Isso ainda ocorre atualmente, né? Os bairros da cidade onde você vive são divididos de acordo com o poder econômico dos moradores? Pensaram sobre isso, turma? Existe diferença nos tipos de moradia? Em dupla você vai discutir essas medidas que poderiam ser tomadas para tornar essas cidades mais igualitárias, tá? Criar uma proposta e apresentar para a turma. Então, você vai criar a proposta e deixar aí no caderno de vocês, como nós não vamos ter como apresentar, tá bom, turma? Então, veja aí, né, as condições de vida das pessoas, as moradias. A gente sabe que aqui em Teresina a gente tem um bairro, né, que é mais nobre do que o outro, né? Tem gente que mora em periferias, né? Na Zona Leste mora pessoas né, que têm um poder aquisitivo maior, tá? Então, aqui ainda nós temos essa diferença, né? Nós temos essa desigualdade, né? Moradias, né, mais luxuosas e pessoas morando em periferias mesmo, né, gente? Faça aí o texto de vocês, tá? Então, é uma resposta pessoal, turma. Página 171, vamos lá. É a questão de número 6, tem um texto aí pra gente ler, né, turma? Leia o texto a seguir e responda as questões. O que é ser cidadão? Né? O que é ser cidadão? Cidadania é uma definição estanque, né? Mais um conceito histórico, que significa o seu sentido varia no tempo, varia no espaço. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. A cidadania, ela instaura-se a partir dos processos de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Esses dois eventos, eles romperam a princípio baseado nos deveres dos súditos que passaram, né, a estruturá-los a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram traçados para que se ampliasse o conceito, né, e a prática de cidadania. Nesse sentido, pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Aí tem um vocabulário, né, gente, de umas palavras aí que é estanque, né, que quer dizer que não muda, né, continua na mesma, né? Instaurar, que é dar início, começar, criar, né, iniciar. Súdito, que é aquela pessoa que é submetido, que é dominado, né, pela vontade de um rei. Acepção, né, são os sentidos de uma palavra, tá? Segundo o texto, a definição de cidadania se manteve ao longo do tempo. Explique, esse conceito se manteve, turma, ou ele foi mudando ao longo dos tempos? Vimos isso durante a aula, né, gente? Ele não se manteve, né? Essa definição, ela foi se transformando de acordo com a história, né? Foi mudando. Questão 7. Explique as transformações no direito ao voto no Brasil ao longo da história, com base no que você estudou, né? A história do voto, vimos, né, que anteriormente, né, as mulheres não podiam votar, que isso foi modificando, tá bom? Vamos ver aí como é que fica. Em 1822 a 1899, apenas homens maiores de 25 anos tinham, né, que tinham essa renda
comprovada, que tinha renda, eles podiam votar e participar da vida política. Entre 1899 e 1930, foi mudando, esse critério de renda foi eliminado, né? E os homens alfabetizados que tinham maiores de 21 anos, gente, eles puderam votar. Mas religiosos, soldados e mulheres e analfabetos, que representavam a maioria, no caso 80%, gente, da população, não tinham direito, né, de votar, não tinham direito a voto. Então isso foi mudando, né, ao longo dos anos aqui no nosso país. Apenas com a criação da Constituição, que foi em 1988, a cidadania foi estendida a todos os brasileiros, né? E analfabetos passaram a ter o direito de votar. Pesquisa em livros e sites, né, e indique 3 movimentos de luta por direitos à ampliação da cidadania no Brasil. Você vai escrever um pequeno texto aí no caderno de vocês, tá bom? E pessoal, aí a resposta, e vamos para a próxima página, 289. É a questão 11. Com qual finalidade os egípcios criaram o calendário e definiram 3 estações do ano? Quais eram elas, tá, gente? Vamos lá ver. A finalidade deles, desenvolveram, eles possuíam 365 dias, estava dividida em 3 estações, que era cheia, inverno e verão. Com isso, eles conseguiram planejar melhor suas formas de aproveitar o rio Nilo para o plantio, tá bom? E melhorar os resultados da colheita. Questão 12. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas, né, na Mesopotâmia pelo rei babilônico, né, Hammurabi, no século XVIII a.C. Foram talhadas 282 leis nesse código, né, em uma rocha, tá? Sobre a qual se dispunha 46 colunas de escrita cuneiforme acádica com 282 leis, tá bom? Qual era o objetivo desse código de Hammurabi? O objetivo dele, tá? O objetivo era unificar esses costumes. Então, o rei organizou o código, né, em leis, e estabeleceram várias regras que tinham o convívio familiar, que a gente já viu, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, né, eram tudo detalhado nesse código, tá bom? Vamos para a próxima. Analise com atenção as imagens e responder as questões 13 e 14. Nós temos 2 imagens, né, a estátua do babilônico, de Hammurabi, e nós temos... Vamos ver a página 290 e a questão 13, de acordo com a imagem. Como se chama o sistema de escrita representado nesta imagem e por quem que ela foi criada? O sistema de escrita, né, era chamado de hieróglifos e foram criados pelos egípcios, tá? Questão 14, turma. Vamos lá para a questão 14. No nosso sistema de escrita, utilizamos letras do alfabeto, que podem repetir nas palavras. Alguns símbolos mostrados na imagem anterior também se repetem, desenhos. Ó, você vai desenhar aí. É lá naquela imagem, gente, que ficou lá do lado, ó. É nessa imagem que está aí do lado, que vocês estão vendo aí os símbolos. Tem alguns símbolos aí que se repetem. Então, você vai observar essa imagem que está aí do lado da estátua, tá? E você vai reproduzi-la, tá bom? Ó, aí você vai pegar e vai botar... aqui, ó, reproduzindo desse lado, ok, turma? Dá certo? Para vocês responderem, tá aí no livro de vocês, né, gente? A imagem aí para você reproduzir. Então, é a resposta pessoal, tá? Vamos para a questão 15. Os documentos escritos, eles são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. Sobre o papel dos escribas no Egito Antigo, é correto afirmar que, letra A, faziam um registro da administração pública e da cultura de sua sociedade? Verdade, gente? Vamos ver a letra B. Produziu os alimentos necessários a todos os que viviam nas cidades? Responderam? Vamos ver a C. Governava um grande império que representava o poder religioso? O que é correto afirmar aí, gente, sobre essas primeiras cidades? Letra D. Eram responsáveis pelo controle político, pela defesa do território? Então, você vai marcar a resposta correta, que é somente a alternativa A. Tá bom, turma? Marcaram aí? Podemos prosseguir? Vamos para a página 291 para a questão 16. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia ela foi invadida e foi dominada por vários povos. Os principais povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram, a gente viu isso lá na correção, né, do capítulo 3, tá? Quem foram esses povos, gente? Letra A, hebreus, hititas, fenícios e egípcios. Letra B, egípcios, gregos, romanos, hebreus e hunos. Letra C, visigodos, né? O burgúndios, né? Vimos
A resposta correta qual é? É a letra D, né? Os babilônicos, os assírios, os sumérios, os caldeus, né? Os amoritas e os persas, tá bom? Vamos para a próxima? Questão 17. Há mais de 2000 anos, a sociedade ela era dividida em quê? Patrícios e plebeus, né? Vimos isso durante a aula, durante a correção já. A respeito das classes que formavam a sociedade romana na antiguidade, você vai escrever V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá nos itens, turma. Item A. Os plebeus podiam casar com membros das famílias patrícias e tinham acesso aos cargos públicos. Verdade, turma? Erradíssimo, né, turma? Eles não podiam se casar, tá bom? E nem também tinham acesso a cargos públicos. Então, letra A, falso, né, turma? Vamos lá para a letra B. Os patrícios, eles compunham a classe formada por grandes proprietários de terra e tinham vários direitos. É verdade, turma? Verdadeiríssimo, né, gente? Os patrícios eram pessoas que tinham poder, né, mais aquisitivo, que tinham grandes postos de terra. Então, é verdadeiro. Letra C. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos, comerciantes e outros trabalhadores livres. Verdade, né, turma? Colocaram o V de verdade? Verdadeiro, tá? Vamos para a letra D. Os plebeus elegeram um representante político para defender os seus direitos. No caso, o tribuno da plebe, né? Eles organizaram isso, então, resposta corretíssima. Então, só temos um item falso, que é o item A, tá bom? Corrigiram aí, turma, vamos prosseguir. Questão 18. A democracia constituiu durante um período, né, um longo período, a forma de organização política dos cidadãos atenienses. Foi na cidade-estado de Atenas que, pela primeira vez na história, uma forma de governo democrático existiu. Aí nós temos, né, as informações a respeito do texto. Vamos ver lá. A democracia ateniense garantia participação política a todo e qualquer morador daquela cidade? Sim ou não, turma? Justifique a sua resposta. A resposta é não, né, turma? A sociedade ela era dividida em alguns critérios, como local de nascimento, a quantidade de terra, tá? As propriedades que a pessoa tinha, a família, se pertencia a um tipo de família, né, que tinha um poder aquisitivo. Então, não era para todos, tá? Página 292, questão 19. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Praticar cidadania é usufruir dos direitos e deveres, né, que teoricamente todo cidadão tem. Entre alguns dos principais deveres e direitos dos cidadãos estão, vamos ver lá os deveres do cidadão. Votar para escolher os governantes, né? Cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público social do país. Direitos do cidadão, né? Deveres e direitos. Direito à saúde, à educação, à moradia, trabalho, à previdência social, lazer, entre outros. Todos são responsáveis na sua fé, no seu pensamento, na sua ação na sociedade. Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passavam, né, para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir a uma cidade para outra, ficar ou sair do país obedecendo à lei que é feita para isso. Apesar, né, de assegurados na Constituição, pela Constituição, será que todos os brasileiros eles usufruem inteiramente desses direitos, né? Todos têm esses mesmos direitos? Comente o seu ponto de vista, tá? Aí uma resposta pessoal, né? Sabemos que não, né, turma? A gente sabe que tem pessoas que não têm direito, né, mas não está sendo exercido esse direito. Direito à moradia, né? Direito a uma vida digna. Sabemos que nós temos muitos brasileiros desempregados, sem moradia, né? Principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Obrigada, turma, pela presença de vocês aí do outro lado, tá? Corrigido as atividades referentes aos 2 capítulos que vão ser cobrados na prova, capítulo 3 e 4, tá bom? Reveja as aulas, tá? E era isso, tá? Até a próxima aula. Fique em paz, fique em casa e fique com Deus.